Alunos e alunas do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Priscila e na aula de hoje eu vou conduzir vocês na resolução de alguns exercícios sobre o tema a Revolução Russa, que foi o tema que nós estudamos na aula anterior. E olha só, gente, essa aula está destinada para os estudantes do 9º ano. Esse assunto, a Revolução Russa, faz parte da seguinte unidade temática, que é totalitarismos e conflitos mundiais. No decorrer desta aula, nós buscaremos desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico. Então, depois dessas informações, vamos lá para as questões. Bom, essa é a primeira questão, gente. Eu tenho aqui algumas alternativas que você vai classificar como verdadeira ou como falsa. Eu vou deixar você fazendo essa análise, já eu venho para corrigir. Então, até daqui a pouco. Agora que você já respondeu a primeira questão, vamos conferir suas respostas? Olha só, gente, a letra A diz o seguinte: os sovietes eram grupos formados por operários que auxiliavam o governo czarista e, mais tarde, o governo revolucionário agia em nome do proletariado. Bom, pessoal, vamos analisar aqui essa afirmativa. Olha só, os sovietes, eles eram mesmo grupos formados por operários, mas eles não visavam auxiliar o governo czarista. Então, essa afirmativa, olha só, ela é falsa. Vamos lá para a letra B. A letra B diz que os mencheviques e os bolcheviques tinham o mesmo objetivo final, ainda que divergissem quanto à forma de se chegar a ele. Bem, gente, essa afirmativa ela é verdadeira, porque tanto bolcheviques como os mencheviques, eles objetivavam implantar o socialismo na Rússia, certo? Só que um defendia uma revolução mais moderada, por meio de uma revolução burguesa, enquanto que o outro defendia ali uma revolução operária ali de imediato. A letra C diz: após o Domingo Sangrento, o czar Nicolau II convocou a Duma, prometendo a elaboração de uma nova Constituição, a qual o poder monárquico deveria se submeter. Bom, pessoal, essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Depois dessa manifestação que ele reprimiu com muita violência, certo? Para poder acalmar os ânimos da população que ficou bastante revoltada, né, com essa reprimenda desses manifestantes que estavam lá protestando de forma pacífica, o czar resolveu convocar a Duma ali para criar essa Constituição para ver se acalmava os ânimos da população, tá? Então, essa afirmativa ela é verdadeira. A alternativa D diz: a derrota da Rússia na guerra contra o Japão agravou a situação russa, afetando a população camponesa já empobrecida. Bom, você acertou se você colocou como verdadeira. Gente, a guerra russa-japonesa, tá? Ela provocou um desgaste econômico muito grande lá na Rússia, que teve que destinar esforços para poder manter os soldados no fronte de batalha. Isso resultou num gasto muito grande e acabou ali afetando a distribuição e a oferta de alimentos dentro da Rússia, né? O que piorou a situação das pessoas no país. Vamos lá para a segunda questão, pessoal. A segunda questão tem aqui algumas afirmativas, né? Para você analisar essas afirmativas e depois escolher aqui uma alternativa que corresponde ali às respostas corretas. Então, eu vou deixar você respondendo essa questão e já eu volto para a gente conferir. Então, até daqui a pouco.
agora que você já respondeu a questão de número 2, vamos conferir a sua resposta? Olha só, o enunciado da questão diz o seguinte: sobre a situação geral do Império Russo no início do século XX, analise as afirmativas a seguir. A afirmativa número 1 diz o seguinte: apresentava como forma de organização política a monarquia absoluta. Bom, gente, essa afirmativa ela está correta, certo? A forma de governo que prevalecia na Rússia era uma monarquia absolutista, cujo líder ali era o czar Nicolau II, da dinastia Romanov. A afirmativa de número 2 diz o seguinte: que a economia russa era caracterizada pela produção industrial e pela agricultura voltada para a exportação. Bom, pessoal, a economia russa ela era basicamente pautada na agricultura, na atividade agrícola. E durante aquele período havia ali sim uma atividade industrial, mas não era algo ali totalmente destacado, né? Era uma prática bastante pequena. Então, essa afirmativa ela está incorreta. A afirmativa de número 3 diz que a grande diversidade cultural que caracterizava a população russa facilitava a administração do czar Nicolau II, da família Romanov. Bom, gente, essa diversidade cultural que existia na Rússia, ela não ajudava ali a administração do czar Nicolau II, porque isso significava ali muitos interesses para poder conciliar. E aí a gente tem que considerar também que o czar Nicolau II era ali um governante absolutista, um governante autoritário. Então essa afirmativa ela está incorreta. Agora vamos lá para a nossa questão que diz: de acordo com a análise, assinale a alternativa correta. A letra A diz que todas as afirmativas estão erradas, então a gente viu que não é assim. Então a letra A está incorreta. A letra B diz que apenas a alternativa 1 está correta. Olha só, gente, essa está certa, ok? Essa é a nossa alternativa certa. Vamos conferir a letra C e a letra D. A C diz que as alternativas 1 e 2 estão erradas, né? Então não bate. E a alternativa D diz que todas as alternativas estão corretas e a gente vê também que essa afirmativa não bate. Então, olha só, resposta certa, letra B. Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. Vamos lá para a questão de número 3. Olha só, gente, é outra questão para você analisar as afirmativas e depois escolher uma alternativa correta. Eu vou deixar você fazendo essa leitura, essa análise, respondendo essa questão. Já já eu volto para a gente conferir. Então, até daqui a pouco. Agora que você já respondeu a questão de número 3, vamos conferir, tá? O enunciado diz o seguinte: a respeito da participação da Rússia na Grande Guerra, analise as afirmativas a seguir. A afirmativa número 1 diz o seguinte: a participação da Rússia na guerra contribuiu para melhorar a popularidade do czar Nicolau II. Bom, gente, nós vimos que não é isso? A participação da Rússia na guerra acabou contribuindo ali para as pessoas ficarem bastante chateadas, já que, além das derrotas que ele sofreu no fronte de batalha, havia também ali o problema do abastecimento de alimentos para a população. Então, essa afirmativa ela está incorreta, ok? A afirmativa de número 2 diz que a guerra resultou em um grave problema de abastecimento, aumentando os preços dos produtos consumidos pelos russos. Bom, gente, essa afirmativa ela está correta, certo? Que com a guerra,
Tá? O que aconteceu? Começou a faltar alimento, ou seja, a oferta de alimentos diminuiu bastante, já que todo o esforço, né, do país era de manter os soldados no fronte de batalha. E isso incluía equipamentos, incluía alimentação, incluía ali atendimento médico. E com isso, por exemplo, a maior parte da população ficava desabastecida de alimentos. Com a pouca oferta de alimentos, tá, é natural que os preços desses alimentos aumentassem bastante. E olha só, a maior parte da população na Rússia era uma população pobre, então eles não teriam condições de comprar esse alimento. Então, certo, essa afirmativa ela está correta. A afirmativa de número 3 diz que em 1917, ainda durante a ocorrência do conflito mundial, integrantes do alto comando do exército e da Duma exigiram a abdicação do czar. Bom, gente, essa afirmativa ela também está correta, certo? Vocês lembram que nós estudamos que a Revolução Russa consistiu ali em 2 levantes populares. O primeiro, lá na chamada Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar Nicolau II do poder, né, colocou fim naquela monarquia absolutista. Então, nesse primeiro levante popular, certo, foi exigido que o czar abdicasse do trono, né, abdicasse do poder, o que ele fez. E então, o governo provisório, ali liderado pelos mencheviques, assumiram o poder naquele momento até a tomada do poder pelos bolcheviques. Então, essa afirmativa está correta. Agora vamos lá. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. A letra A diz que todas as afirmativas são verdadeiras, então a gente viu que não é assim, né? A letra B diz que todas as alternativas são falsas, também não é assim. A letra C diz que apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Nós vimos que a afirmativa 1 é falsa, então a letra C está incorreta. E a letra D diz que apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras e essa é a nossa alternativa correta, letra D. Eu espero que você tenha acertado. E vamos lá para mais uma questão, pessoal. A questão de número 4. Aqui a gente tem também algumas afirmativas, né, alternativas para você analisar e classificar cada uma como verdadeira ou como falsa. Então, faça aí essa análise, responda e já já eu volto para conferir as tuas respostas. Agora que você já respondeu essa questão, já classificou todas essas afirmativas como falsa ou verdadeira, agora vamos conferir, ver se você acertou, né? Então a letra A diz o seguinte: na ocasião do episódio Domingo Sangrento, a população russa reivindicava melhores condições de vida e trabalho. Olha só, pessoal, essa afirmativa, né, essa alternativa, ela está correta, ela é verdadeira, ok? Então, no Domingo Sangrento era um movimento ali, um protesto pacífico e as pessoas estavam mostrando ali para o czar que elas não estavam satisfeitas, né, com o modo de vida e também com as condições de trabalho. Então, verdadeira. A letra B diz que o episódio simboliza resistência dos russos em relação às suas condições sociais. Gente, essa afirmativa, ela está correta, ela também é verdadeira, porque olha só, o movimento, né, Domingo Sangrento, ele foi um protesto pacífico, mas ainda assim sendo pacífico, eles estavam dizendo para o czar que o modo como qual eles estavam vivendo não era o melhor, né? Eles não estavam bem, eles estavam expressando isso. Então isso é uma forma de resistência, ok? Então por isso essa afirmativa ela está correta. A letra C diz que retirar o czar Nicolau II do poder não era o objetivo principal
e unânime de todos os manifestantes. Mais uma alternativa correta. Gente, o objetivo dos manifestantes não era o de tirar o czar Nicolau II do poder, apesar de que entre aqueles manifestantes pudesse ter aqueles que defendessem, né, ali o fim do governo do czar. Mas ainda assim, essa não foi a principal reivindicação. Além disso, muitos integrantes do movimento levavam até cartazes, né, em favor do czar Nicolau II, certo? Então, assim, essa afirmativa ela está correta. A letra D diz que o czar Nicolau II, apesar de não concordar com a manifestação, não agiu com violência em relação aos manifestantes. Olha só, gente, essa afirmativa ela está incorreta, ela é falsa, não é isso? Porque o protesto ele foi um protesto pacífico, só que o czar Nicolau II, né, não concordou e acabou autorizando ali uma repressão violenta, né, contra os manifestantes, né, deixando muitos mortos e também muitos feridos. Então, essa aqui é a sequência das respostas da questão 4. Verdadeira, verdadeira, verdadeira e falsa. Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. E vamos lá para mais uma questão da nossa atividade. Então, pessoal, a questão de número 5 diz o seguinte: já antes da Revolução, o Partido Social Democrata Russo estava dividido em dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Considere as afirmativas abaixo e relacione cada característica ao seu grupo correto. A letra A diz o seguinte: o nome significa maioria. Considerados mais radicais, defendiam a implantação do socialismo por meio de uma revolução, né? Por meio da revolução. A letra B diz: o nome significa minoria. Considerados mais moderados, defendiam a tomada do poder pelos burgueses para depois implantar o socialismo. Olha só, pessoal, então cada uma dessas características, né? Aliás, essas duas características se referem tanto ao grupo dos mencheviques quanto dos bolcheviques. Então você vai associar, né, qual característica corresponde a cada um deles. Já já eu volto para conferir aí a tua resposta. Agora que você já analisou essas duas alternativas, essas afirmativas, né, como você caracterizou, né, e definiu cada uma delas? Olha só, gente, a letra A, que diz o seguinte: o nome significa maioria, considerados mais radicais, defendiam a implantação do socialismo por meio da revolução, é uma afirmativa que mostra uma característica, tá, dos bolcheviques, certo? Que eram considerados ali os mais radicais, que diziam que os trabalhadores deveriam realizar a revolução, tomar o poder da burguesia, implantar ali um governo dos trabalhadores, né, acabar com a propriedade privada e aí fazer a transição para a sociedade ali socialista, né, de fato. Então, a letra B, que diz que o nome significa minoria, considerados mais moderados, defendiam a tomada do poder pelos burgueses para depois implantar o socialismo. Então essa é uma característica dos mencheviques. Os mencheviques ali eles defendiam primeiro uma revolução burguesa, o aprimoramento ali do capitalismo para depois implantar o socialismo. Eles achavam que esse era o caminho, né, mais apropriado e que realmente garantiria a implantação dessa forma de governo que ambos os grupos defendiam. Então essa aqui são as nossas respostas. Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão também, gente. E que aqui, com a quinta questão, eu encerro a nossa aula. Eu te agradeço pela tua atenção e eu te espero, tá, na nossa próxima aula de História. Obrigada e até mais!